Olá, meu nome é Adriana Nagal e eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Araucária. Eu acompanho as redes de proteção locais do município e hoje nós vamos falar um pouquinho nesse módulo sobre o passo a passo da escuta. Neste módulo, nós vamos abordar o passo a passo da escuta e hoje nós vamos falar sobre o acolhimento e o atendimento. O acolhimento, o próprio nome já remete a um ambiente acolhedor. Então, nós precisamos que essa escuta seja realizada num ambiente silencioso, sem interferências. O cuidado, de fato, é que se torne um local onde a criança participe, né, ou o adolescente participe desse momento e que não seja interrompido. Então, por exemplo, assim, vamos nos remeter ao nosso espaço de uma escola. Nós entendemos que na escola nós temos os espaços físicos ocupados com a aula, com a biblioteca, com a direção. O que nós precisamos tomar cuidado com esse ambiente é que ele seja um local sempre o mesmo e destinado para essa escuta. Aqui na tela vocês podem verificar dois espaços que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. De fato, o de cima é um local com muito estímulo visual, né? Tem um estímulo de áudio ali da televisão. Então, se você for verificar para outras finalidades, é um espaço super adequado, uma brinquedoteca, né? Um espaço lúdico apropriado para criança. Porém, como nós estamos falando de escuta especializada, esse ambiente não é apropriado. Então, a gente prefere e a gente orienta que o espaço seja destinado conforme está na parte de baixo, onde tem a professora ou a pedagoga, ou enfim, quem vai ser formada para esse fim, e a criança. Vocês podem perceber que são duas cadeiras próximas, onde você pode estar tendo um vínculo maior com a criança e você não tem nenhum estímulo externo, não tem nenhum brinquedo, nenhum atrativo para a criança, para que ela realmente se concentre no que estamos ali, de fato, destinados a fazer. Bem, o acolhimento, conforme eu falei para vocês do ambiente, nós temos que cuidar muito com o sigilo, porque o que está se tratando ali dentro, né, a criança, o adolescente está falando do que está acontecendo com ele ou aconteceu, ele tem que ter um cuidado e um sigilo, por ser um ambiente reservado. Então, o que nós orientamos? Que seja feita uma plaquinha, né, com a rede de proteção, a logo, ou enfim, não precisa colocar essa logo, mas que vocês façam, coloquem na porta para que as pessoas da unidade escolar ou outros ambientes saibam que ali está acontecendo um atendimento em escuta. E aí, claro, vai ter todo esse cuidado ao sigilo. Quando você estiver com a criança ou adolescente, o que você vai fazer? Esse passo a passo é bem importante, porque o acolhimento é o início do passo a passo. Então, se ele for feito de uma forma, conforme eu falei para vocês, acolhedora, né, com respeito, com sigilo, o restante do processo do passo a passo será mais tranquilo de ser feito. Então, o que você vai fazer primeiramente? Você vai falar o seu nome, caso a criança não saiba quem você é, a sua função, seja na escola, seja na unidade de saúde ou em outro ambiente, né, uma instituição, e qual é o seu papel nesse momento. E qual é o seu papel nesse momento? De fato, agora nesse passo, é acolher a criança. Bem, assim, a gente tem que entender que a criança nesse momento, quando eu falar criança, entendo que a criança é o adolescente, né, porque a escuta é destinada a esse público. Ela está passando por esse período de sensibilidade, de vulnerabilidade. Então, nós, enquanto pessoas da escuta, a gente precisa entender que não é um momento fácil. Não é um momento fácil para ambos os lados, mas para a criança que está ali, menos ainda. Então, a gente precisa entender que esse acolhimento, ele vai ter uma abordagem, né, para identificar as necessidades da criança. Quais são as necessidades, né, o desabafo, a gente tem que fazer esse acolhimento com respeito à criança.
Se a criança optar por fazer essa escuta com alguém da família, não tem problema, pode ser feito. E se ela optar por não fazer, também não tem problema. Então, a falta do acompanhante não a impede de fazer escuta. O que nós precisamos tomar um cuidado nessa etapa é que, caso a pessoa acompanhe, ela não pode interferir na escuta. Ela vai estar ali enquanto um apoiador, né, uma pessoa de referência da criança. Porém, se a pessoa começar a interferir com comentários ou perguntas, a gente pode sim estar interrompendo aquele momento e pedir para a pessoa sair, porque não é essa a intenção do familiar, é só um suporte para a criança. Bem, o que nós precisamos fazer aqui na questão do início, né, da escuta? É importante saber se a criança já fez já teve esse momento com algum profissional da rede de proteção, seja um psicólogo, seja uma assistente social, seja um médico. Por quê? Porque o cuidado nesse momento é que não ocorra a revitimização. E o que é isso? É quando a criança já teve esse momento com outro profissional e agora ele vai ter esse momento com você e depois, talvez, né, se nós não tivermos esse cuidado, com outros profissionais. E o que acontece quando isso ocorre? A criança revive aqueles momentos que ela não foi bom para ela. Então, a gente tem que evitar a revitimização. Inclusive, se você tiver a pessoa, né, souber quem foi a pessoa que fez essa escuta anteriormente, você procura a pessoa e colhe as informações sobre a escuta e procede ao encaminhamento. Não precisa ser feito ali. Porque mais para frente a gente vai comentar que a revitimização, ela é considerada uma violência também, e é a violência institucional. Então, não é isso que nós queremos no momento, né? A violência já está ocupando um espaço na vida da criança, então esse tipo de violência que será incumbido ao profissional, a gente não precisa nesse processo de acolhida. Esse item aqui, nós temos que priorizar também, é a questão da familiaridade com a criança. Vamos, assim, tomar como exemplo uma escola. A diretora foi a pessoa que fez a formação em escuta e está com uma criança realizando a escuta. Só que essa diretora, ela tem um vínculo de amizade com a mãe dessa criança, ou enfim, uma família da criança. Então, não é indicado que essa escuta seja feita por essa diretora. Por quê? Porque pode ter um tendenciamento de conduta, pelo fato deles terem essa familiaridade, essa amizade entre eles. Então, o que vai acontecer? Não se faz a escuta por esse profissional, que nesse caso do exemplo é a diretora, e ela vai direcionar a escuta para outro profissional. Para quem? Aí a gente pode ver no fluxo, que mais para frente, no passo a passo, a gente vai poder verificar quem seria, mas qualquer outra pessoa, inclusive um profissional de uma outra escola ou unidade educacional. Bem, agora nós vamos abordar o segundo passo, que é o atendimento da escuta. Então, assim, nós já falamos do ambiente, né, que todos os fatores importantes relacionados ao ambiente, e aqui, nesse ambiente que você está executando a escuta, é necessário que você tenha uma postura de ouvinte. Então, se concentre na criança, ouça ela, tenha a atenção direcionada a ela, sem estímulos, sem celular, sem ambiente que possa estar desvirtuando essa concentração da criança. Então, disponibilize esse seu tempo para ela, para que ela entenda que você está ali para ouvi-la e para ajudá-la. Inclusive, este momento, né, de respeito é um dos direitos da criança na escuta especializada. A escuta, esse atendimento da escuta, ele tem o objetivo de ouvir, né? Já passamos pelo passo da acolhida, já estamos no passo do atendimento, e aí o que você vai fazer? Você vai encaminhar para os profissionais, né, da rede de proteção, que, conforme eu falei anteriormente, vai ser disponibilizado no fluxo, para os atendimentos adequados, como medida de proteção para a criança.
É importante também que nós tenhamos em mente que esse momento da escuta, ele não tem um cunho investigativo. A gente não precisa estar conversando com a criança, ouvindo ela, no sentido de estar coletando provas. Esse não é o intuito da escuta. O que nós precisamos fazer é entender o processo ali do que aconteceu e encaminhar. Se for o caso de ser judicialmente direcionado, que nós temos o depoimento especial, que é outra instância que não vem nesse curso, aí sim a pessoa, o juiz, o advogado vai proceder com as provas, mas nesse momento não é a nossa intenção. No atendimento da escuta, é importante que sejamos bons ouvintes e possuir empatia com a criança, porque entendemos que a criança está participando de um momento difícil para ela. Então a gente precisa se colocar no lugar dela, entender um pouquinho da realidade dela, desse contexto em que ela está inserido. E um momento de empatia só vai levar a um momento de participação maior da criança. Nós precisamos, nesse processo do acompanhamento, ser bons ouvintes, ter a mente aberta. Então, quando a criança está ali, entendemos que ela está se sentindo desprotegida, devido a alguma violência que ela tenha sofrido, nós precisamos acolher e ter a mente aberta, sem estar tendenciando a escuta. Isso é muito importante, ser neutro nesse momento. Bem, nós temos no protocolo da escuta as questões, as perguntas que não devem ser feitas, porque uma escuta não direcionada corretamente pode não ter um efeito desejado. Então, ao final do módulo, eu vou passar para vocês uma atividade que, de acordo com o protocolo, vocês vão entender essa questão aqui do o que não fazer. É muito importante essa leitura. Para finalizarmos esse módulo, disponibilizaremos no link abaixo do vídeo as páginas do protocolo da escuta.